Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, nós estamos trabalhando com o componente de língua portuguesa e nesta unidade nós estamos falando sobre planejar o dia a dia. E em outro momento nós falamos do convite, né? O convite é uma forma de planejamento, porque quando eu recebo um convite, eu já coloco lá entre todas as atividades que eu tenho que fazer, eu já sei que tal dia, em tal horário, eu vou ter tal evento para comparecer. Claro que um convite me dá o direito de ir ou não, porque é um convite, né? Mas se eu pretendo ir, esse local, esse evento tem que estar lá dentro da minha agenda, do meu planejamento, tá certo? Então vamos ver o que o nosso livro nos reserva para hoje? Vamos lá então. Olha só, hoje nós vamos falar sobre sinônimos e antônimos, que é uma coisa muito legal e divertida, inclusive, da gente aprender, né? Porque a gente vai aprender que antônimo é tudo aquilo que é contrário e sinônimo é aquelas muitas palavras que eu encontro para definir uma mesma coisa. Vamos ler o texto e tentar entender melhor isso? Então vamos lá. Segunda-feira. Bituque é um monstro com tudo em cima. Ele arrasa na hora de assustar. Quando chega em casa, depois de um dia de trabalho difícil, tudo o que ele mais quer é relaxar. Terça-feira. Tripe é um monstro em boa forma. Ele arrasa na hora de assustar. Quando chega em casa, depois de um dia pesado, tudo o que ele mais quer é relaxar. Observem que esse texto foi retirado então, né, A Semana dos Monstros, do Jean-Claude Alphen. Então, esse é um trecho, né, não é o texto completo, é só uma parte desse texto, né? E esse livro foi publicado, né, na cidade de Curitiba, pela editora Positivo, em 2013. Bom, vejam lá que aqui eu tenho algumas palavrinhas, né? Que estão destacadas. Assustar, difícil, pesado, relaxar. São algumas palavrinhas, né? Por exemplo, e aí nós vamos seguir aqui a informação para daí a gente falar sobre elas. Diz o seguinte: quando duas ou mais palavras têm o mesmo significado, dizemos que elas são sinônimas. Então, sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Palavras diferentes que têm o mesmo significado. Quando eu digo lá, bonita, bela, linda, eu estou usando três palavras diferentes para dizer a mesma coisa, não é verdade? Então, e antônimo, né? Quando duas ou mais palavras têm significados opostos, então são opostos. Se eu digo bonita, qual será que é o oposto de bonita? Feia. Se eu digo claro, qual que é o oposto? Escuro. Então, quando a palavrinha é o oposto, é o contrário, eu digo que é um antônimo. Quando são palavrinhas diferentes, mas que têm o mesmo significado, eu digo que são sinônimos. Tá certo? Vamos continuar para a gente entender melhor isso. Observe as palavras destacadas no texto e associe-as corretamente de acordo com a seguinte solicitação. Quais palavras têm o mesmo significado? Ligue as palavras da primeira coluna com as da segunda. Então, eu tenho aqui, ó, assustar e relaxar. Todo mundo sabe o que é assustar? Assustar, né? É dar um susto, não é verdade? Relaxar, né? Ficar de boa, ficar tranquilo, né? Isso é relaxar. E aí eu vou ligar aqui do lado com as palavras que têm o mesmo significado. Então vamos pensar em assustar. Quando eu falo assustar para vocês, outra palavrinha que poderia ser colocada no lugar dela para falar da mesma coisa seria o quê? Assombrar ou descansar. O que vocês acham? Qual dessas duas palavrinhas aqui tem o mesmo significado de assustar? Assombrar, muito bem. Então eu vou ligar o assustar com o assombrar. E relaxar? Relaxar tem a ver com descansar. Então eu vou ligar lá com o descansar. Agora vamos ver se na frase elas têm o mesmo sentido. Vamos ver, olha lá.
Ele arrasa na hora de assustar. Se eu quiser trocar por espantar, assombrar, desculpa. Ele arrasa na hora de assombrar. Quer dizer, vai falar a mesma coisa. São duas palavras diferentes, né? Porque assustar é uma palavra, assombrar é outra, mas o significado delas é o mesmo. Ou seja, elas estão falando da mesma coisa. A mesma coisa com o descansar e o relaxar, né? Tudo que ele mais quer é relaxar. Tudo que ele mais quer é descansar. Vocês não entendem o que ele quer? Né? Então, relaxar e descansar são duas palavrinhas diferentes. Porém, as duas têm o mesmo sentido. Quer dizer, a minha frase fica... eu posso entender a frase do mesmo jeito. Trocando assombrar por assustar, ou assustar por assombrar, trocar o relaxar pelo descansar, ou descansar pelo relaxar, eu vou entender a frase do mesmo jeito porque elas estão falando da mesma coisa. O significado é o mesmo, ok? Então vamos para a próxima página. Na letra B, quais palavras têm significado contrário? Então agora o significado é contrário. Agora nós estamos falando então de antônimos. Tá? Que são contrários. Agora não são palavras diferentes que têm o mesmo significado. São palavras diferentes que também têm significados diferentes, significados opostos, na verdade, tá bom? Então vamos ver. Deste lado aqui eu tenho o difícil e o pesado. Qual é o contrário de difícil? Será que o contrário de difícil é leve ou é fácil? O contrário. Muito bem, o contrário de difícil é fácil. Esta tarefa é difícil. Qual é o contrário? Esta tarefa é fácil, certo? E qual que é o contrário de pesado? Leve, né? Minha mochila está pesada. Minha mochila está leve. Então, pesado e leve são os opostos. Pesado tá cheio de coisa, né? Leve significa que não tem quase nada. Então é o contrário, por exemplo, cheio, vazio. Palavras então que têm significados opostos são palavras que se chamam de antônimos, certo? Vamos seguir então? Complete de forma correta as colunas. Então eu tenho que colocar um sinônimo e um antônimo. Então vamos pensar lá, um sinônimo para mal. Vamos ver que esse mal aqui é do lobo mau, né, gente? Lobo mau. Então qual que é o contrário desse mal? O lobo que é mau, o contrário é um lobo bom, né? Mas também, que outro significado eu posso usar para dizer que o lobo é bom? O lobo é o quê? O lobo é bom, o lobo é... bonzinho, que seria a mesma coisa que bom. O que mais que pode ser? O lobo é tranquilo, o lobo é o quê? Vamos lá então? Então, olha lá. Vamos colocar aqui. Mal, bravo, lotado. Vou colocar aqui embaixo, grande e folgado. Vamos lá? Então, vamos comigo. Então, o lobo é mau. Se o lobo é mau... desculpa. O lobo mau. Um sinônimo para mal. O lobo é ruim, pode ser? É o sinônimo. Então, tudo que for sinônimo, nós vamos escrever de azul, tá certo? O lobo é bravo. O lobo é o quê, gente? O que mais que ele pode ser? Se ele é bravo, ele é um lobo o quê? Irado, irritado? Pode ser, né? Vamos colocar irritado. Lotado. Lotado é a mesma coisa aqui? Cheio. Grande. O que eu posso dizer que é grande? Uma coisa grande, uma coisa gigante, pode ser? E folgado.
Folgado pode ser relaxado? Pode ser. Mas existem outros sinônimos, certo? E agora nós vamos falar do antônimo, ou seja, o contrário, né? Qual que é o contrário de mal? Do lobo lá. O lobo mau é o lobo bom, certo? Se eu não estou bravo, eu estou tranquilo. Pode ser? Então vamos escrever lá. Tranquilo, certo? E se não está lotado, se não está cheio, está o quê? Vazio. E se não é grande, é o quê? Pequeno. E se não está folgado, é porque está apertado. Certo, pessoal? Mas é claro que se vocês, por exemplo, forem no dicionário, vocês vão encontrar muitos outros sinônimos, principalmente os sinônimos, que quando eu abro o dicionário, tem lá a palavrinha e tem ao lado dela vários sinônimos, ou seja, outras palavras que têm o mesmo sentido que ela. Tudo bem? Então vamos seguir com a nossa atividade aqui. No número 3 diz lá, reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Gente, reescrever é fazer o quê? Escrever de novo, ok? Então vamos lá. Primeira frase. Pensei que você residia na rua próxima à escola. Então eu vou trocar residia por uma palavra que tem o mesmo sentido. Então, olha lá. Pensei que você... O que quer dizer residia, gente? Que você morava. Que você morava na rua próxima à escola. Certo? Essa daqui é a frase A. Frase B, gente, olha lá. Era tanto ouro naquele tesouro que tudo estava cintilante. Então, vamos lá. Era tanto ouro naquele tesouro que tudo estava brilhante, pode ser? Olha lá, brilhante. Brilhante. Certo? Vamos para a letra C? Então, deixa eu virar minha página. Vamos lá, na letrinha C então, pessoal, junto comigo, hein? Olha lá. A flor, além de bela, também tinha um maravilhoso aroma. O que é aroma? Cheiro, perfume, certo? Então, vamos lá. A flor, além de bela, também tinha um maravilhoso perfume. Ok? E na letra D, vamos lá. Vovô, olha lá, vamos ler primeiro. Vovô gostava de contar histórias. Ele dizia que assim recordava sua infância. Então, vamos lá. Vovô gostava de contar histórias.
de contar histórias, vírgula. Ele dizia que assim recordava, pessoal. Qual é o sinônimo para recordar? Relembrar, né? Então, ele dizia que assim relembrava sua infância. Certo, pessoal? Estão vendo? Então, isso são sinônimos, quer dizer, palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido, quer dizer, não muda o sentido da frase, não muda o sentido da expressão. E ali no número 4, então, diz o seguinte: destaque as imagens do material de apoio e depois colhe-as no quadro abaixo relacionando os antônimos. Então, vamos lá no nosso material de apoio rapidinho, né? Para a gente dar uma olhadinha nas figuras. Então, olha ali, ó. Eu tenho aqui, né? Aqui. Tenho calor, sujo, frio, organizado, limpo, baixa, desorganizado e alta. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar estas figuras, né? Vão lá na página da atividade e vão colar como? Olha lá. Vocês vão colar de um lado a palavra e do lado a palavra contrária a ela. Por exemplo, lá tem frio. Então, se eu colar frio aqui, qual é a figura que eu vou colar aqui? Calor, né? Tem a palavra baixa, né? Se eu coloco baixa aqui, qual é a palavra que eu vou colocar do lado? Alta. Então, vocês vão trabalhar com os antônimos, certo? Então, cola primeiro uma palavrinha e já procura o antônimo dela e cola ao lado. Certo, pessoal? Fácil, médio, difícil? Fácil, né, gente? Vamos combinar que isso não é tão difícil assim. E eu vou dizer para vocês que quanto mais a gente procura sinônimos no dicionário, mais o nosso cérebro vai gravando essas informações e vai ficando mais fácil para a gente, quando for escrever um texto, não ficar repetindo sempre a mesma palavra. Às vezes a gente quer repetir a mesma informação várias vezes e a gente pode usar palavras diferentes para fazer isso. São os sinônimos. E do contrário, são os antônimos. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!